Tiago Ávila, agora vai. Acho que agora a gente vai ter uma boa conexão. Você está bem? Tô bem, Léo. Peço desculpa a vocês, a comunidade 247 como um todo. Acredito que não teve nenhuma missão de solidariedade que a gente participou que eu não tivesse dificuldade de conexão para falar com vocês. Seja no Líbano, durante os bombardeios, nas outras missões da flotilha, seja, enfim, em Cuba, todas as outras. Infelizmente é uma realidade, né? Mas estou feliz de estar com vocês novamente. Mas a gente entende perfeitamente. Antes da gente falar da flotilha, eu queria até te ouvir, porque a gente falou sobre isso agora há pouco. Como é que você vê o fato do Lula estar na Rússia celebrando a vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial? Porque isso está gerando muito ataque aqui interno pela imprensa brasileira, Tiago. Isso é muito importante, Léo, que nós temos um presidente que vai comemorar provavelmente a vitória mais importante da história da humanidade contra uma ideologia odiosa como era o nazismo e que tenha coragem de fazer isso. Em um mundo em transformação, o nosso presidente não pode se acovardar. O Lula tem uma grandeza histórica, seja pelo seu legado, seja pela potência do que ainda pode fazer, que ele precisa usar. Eu sempre penso assim que força política que se acumula é para gastar. E o Lula acumulou muita força política por toda a sua trajetória, e que é importante que ele utilize essa força política para semear um futuro livre do nazismo, livre do fascismo, livre do sionismo também. Então, eu acredito que está dentro do mesmo contexto. Eu acredito que o 247, tantos outros veículos, e principalmente acredito que a maioria das pessoas que enfrentaram Bolsonaro sonham com um Brasil soberano, independente, que consiga seguir seu próprio caminho e que tenha coragem de enfrentar os debates e os problemas que estão colocados para nós enquanto humanidade nesse momento histórico. Então, eu fico super feliz que Lula esteja lá. Acredito que Lula é muito bem-vindo para o povo russo, Lula é muito bem-vindo para todas as pessoas que celebram a derrota do fascismo e do nazismo, e acredito que é um ganho para nós. Nós que queremos um mundo multipolar, nós queremos uma sociedade diferente. É isso aí, falou tudo, Tiago. Tem aqui um comentário aqui da Clarice. Antes de passar sobre Gaza, mas fica aí, Paladino, que a gente vai voltar. Eu queria te ouvir também sobre Índia-Paquistão. Como é que você vê essa situação? Qual que é a sua leitura para esse cenário? É um processo extremamente difícil, né? Nós que desejamos ver uma sociedade livre da exploração, livre das opressões, livre da destruição da natureza, a gente nunca vai ficar feliz com guerra nenhuma. E essa, sem dúvida, é uma guerra que não beneficia os trabalhadores de canto nenhum do mundo. E a gente compreende, assim, os riscos que tem. Duas potências nucleares, duas potências militares também, e que a gente sabe desde quando vem esse processo histórico, e sabe que, inclusive, os problemas históricos nas relações entre os povos desses países, ele vem fruto do processo do imperialismo e da colonização, desde o imperialismo britânico, da colonização e o processo da independência da Índia, e a criação do Paquistão também, então, é um processo que vem a partir das injustiças históricas do passado, promovidas pelo Norte Global, mas que o Sul Global não pode, de forma nenhuma, reproduzir processo de enfrentamento militar. Nós não queremos guerra em lugar nenhum, então nós devemos desejar que ambos os países encontrem uma solução pacífica para isso. E eu tenho muita preocupação com as relações que a Índia tem, por exemplo, com o sionismo, as evidências de envio de drones suicidas, drones de uso único para Israel, cometer o genocídio contra o povo palestino em Gaza. Então, tem muitos processos que estão imbrincados num complexo industrial militar, numa nova configuração geopolítica do mundo, que nós temos muita preocupação sobre o que acontece agora, e nós desejamos que haja uma solução negociada para esse conflito. É muito interessante isso que o Tiago falou, Guilherme, pelo seguinte: de fato, quer dizer, existe a competição geopolítica Índia-China dentro do BRICS, a Rússia como um fator de estabilidade entre esses dois países, o Brasil também, mas a Índia, quer dizer, até por ter esse discurso contra o terrorismo e olhar para o Paquistão como uma, entre aspas, fábrica de terroristas, tem uma aliança efetiva com o Estado de Israel, né? Obrigado aqui ao Alair Padovani. Agora, dito isso, então, conta aí sobre a flotilha e se a flotilha vai embarcar, o que aconteceu, quais são os próximos passos. Sim. Léo, o que aconteceu foi que toda vez que a gente organiza uma missão da flotilha, eu sou um dos organizadores internacionais da flotilha, toda vez que a gente pensa nas nossas missões, a gente pensa que podem acontecer 4 coisas. A primeira coisa é que a gente pode ser derrotado no porto, como aconteceu ano passado, que vocês cobriram no 247, Natália Urban estava cobrindo também junto com a gente esse evento, em que infelizmente a gente tentou sair com mais de 1.000 pessoas, mais de 30 países, 5.500 toneladas de alimento, e nós fomos impedidos no porto. Esse é o macro cenário número 1, que pode acontecer, e já aconteceu várias vezes. O bloqueio ilegal de Israel contra Gaza existe há 18 anos. Há 17 anos, a flotilha tenta romper esse bloqueio. Então, várias vezes fomos derrotados no porto pela guerra burocrática que eles
empreendem contra nós. Outras vezes, a gente já foi interceptado. Muitas vezes, interceptam, prendem, sequestram as pessoas, levam para o porto de Ashdod, depois para uma unidade prisional, depois deportam para seus países de origem. Outras vezes, nós já fomos atacados. E uma semana atrás, nós fomos atacados. Mas há 15 anos atrás, o ataque causou 10 mortes, executados pelas tropas de Israel, no ataque ao barco Mavi Mármara da Flotilha da Liberdade. E o quarto macro cenário é que a gente chega efetivamente em Gaza. Esse é o barco número 36, o Conscience é o barco número 36 que a gente tenta levar até Gaza. Todos os outros 35 foram atacados de alguma forma e só 5 efetivamente chegaram a Gaza. Em 2008, só no primeiro ano das tentativas. Desde então, nenhum outro barco chegou, mas nós continuamos levando e fazendo esse esforço, porque na nossa avaliação, se está acontecendo um genocídio, se os países do mundo estão falhando, se os organismos multilaterais internacionais estão falhando com o povo palestino, os povos do mundo não podem falhar. Então, a gente empreende essas ações para forçar o rompimento do bloqueio e abrir um corredor humanitário dos povos, e que a gente possa dizer, a partir de agora, já que a gente conseguiu, agora tragam todos os barcos com ajuda humanitária possível. O nosso barco, ele não é o maior barco do mundo, e para as necessidades de Gaza era uma gotinha no oceano, para a fome, para a realidade do uso da fome como arma de guerra. Mas ainda assim é importante, assim como outras ações diretas não violentas, e a flotilha é uma ação não violenta na sua natureza, que vai sempre sofrer difamação, né, Léo, Paladino, eles falaram que era uma missão do Hamas, que carregava armas, mas eles também diziam isso sobre os hospitais de Gaza, sobre os bairros residenciais de Gaza. Isso não tem mais aquele mesmo efeito que tinha anos atrás. E nós devemos continuar mobilizando. Então, eles cometeram um crime de guerra em uma embarcação que estava em território europeu, entre a Itália e Malta, e que nós precisamos responsabilizar. Então, agora, nosso desafio é encontrar uma solução para o nosso barco, consertar o nosso barco, e com outros barcos do chamado internacional que a gente faz, continuar puxando e empurrando para romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza e, de fato, deter a fome e deter o genocídio. É o nosso dever histórico desse momento. Então, os riscos são imensos, Léo. Foi um milagre que ninguém morreu nesse ataque. E por 5 horas depois, nós todos estaríamos lá. Eu, Greta Thunberg, atores de Hollywood, comunicadores, ex-generais dos Estados Unidos, parlamentares, membros de parlamento de diversos países. Então, por um milagre, isso não foi muito pior. Isso mostra os limites que eles têm. Eles levam o genocídio deles até a Europa, 1.800 quilômetros de distância de Gaza. Então, de fato, Israel não tem limites e nós precisamos utilizar todas as táticas que a gente tem. A flotilha, junto com todas as manifestações, com os boicotes, com toda a pressão sobre os estados nacionais para romper relações. É uma conjunção de táticas que pode prestar solidariedade genuína ao povo palestino agora. Não, muito bom. Vou passar para você, Guilherme. Assim como o Brasil, né, a China sempre se manifesta contra o genocídio em Gaza, né? Mas, obviamente, quer dizer, não tem muita capacidade de ação, como Rússia e outros países também. O que você pode trazer aí, olhando da China para essa situação, e se isso repercutiu também na China, no caso da flotilha, e eu te passo para você perguntar ao Thiago. Perfeito. Bom, primeiramente, queria só dizer que é uma honra estar falando aqui com o Thiago. Eu acompanhei as notícias daqui. Quando aconteceram, eu lembro que eu vi, acho que familiares dizendo que tinham perdido o contato. E aí depois vi as notícias do ataque, enfim, foi uma preocupação imensa. Tenho amigos, colegas brasileiros aqui também, a gente estava comentando sobre. Então, parabenizar o Thiago pelo trabalho, ainda bem que não teve nenhuma fatalidade. E eu queria, na verdade, perguntar se esse tipo de absurdo que aconteceu, se traz algum tipo de força maior, ou seja, solidariedade maior, mais gente se interessa em doar ou em participar de alguma maneira, se isso pelo menos tem algum lado positivo, porque pelo que eu tô vendo, a repercussão tem sido bem grande desse ataque, porque de fato é um absurdo. A distância e as pessoas poderiam ter morrido, pessoas que querem levar uma ajuda humanitária, né? Sim, com certeza. Paladino, o que a gente vê aqui em Malta é que o povo de Malta ficou em choque. E ficou em choque de que, nossa, então quer dizer que eles podem atacar a gente aqui. Eles conseguem nos atacar aqui como eles fazem em Gaza. E isso, de fato, foi um choque para essa população. E, ao mesmo tempo, eles perceberam que havia uma missão, porque a nossa missão era confidencial. Para não ser derrotado na guerra burocrática, a gente fez tudo confidencialmente. Trouxemos todo mundo para cá confidencialmente, de forma discreta. O nosso barco nem estava aqui. A gente ia encontrar ele agora a 13 milhas náuticas de Malta. Então, quando as pessoas de Malta entenderam o que estava acontecendo, elas ficaram extremamente tocadas com isso, e a gente caminhando aqui em Malta, as pessoas ficam em choque, elas ficam parabenizando a gente, elas param para abraçar a gente, falam obrigado pelo que vocês fizeram. Então, é muito bonito ver, assim, de todos os países europeus, partidos de esquerda europeia, do Parlamento Europeu, levaram uma denúncia muito forte ontem ao Parlamento Europeu também. As pessoas de fato estão tocadas com
com isso, de que existe uma missão de altíssimo risco que se propõe a estar junto com o povo palestino. Agora, embora seja uma missão de altíssimo risco, ainda é uma pequena fração do risco que o povo palestino passa todo dia em Gaza. E sim, é uma missão corajosa, mas ainda é uma pequena fração da coragem que o povo palestino precisa ter para sobreviver a 78 anos de genocídio e limpeza étnica, sabe? Então, o que a gente tem visto é que isso gera o que outros processos não violentos de luta anticolonial geram, que é uma solidariedade internacional quando escancara a violência da força ocupante. A gente viu isso na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos contra as leis de segregação racial de Jim Crow, com Rosa Parks, Martin Luther King. A gente viu na independência da Índia, com todos os problemas que ainda geram, e a gente está bem evidente hoje, os problemas que ainda geraram esse processo, mas a gente viu também na luta contra o apartheid na África do Sul. Essas ações, elas mostram para as pessoas, primeiro, que elas têm mais força do que elas imaginam, que o povo organizado e numa ação bonita, inspiradora, consegue de fato enfrentar de cabeça erguida governos autoritários. Então, a gente tem agora dezenas de milhares de pessoas interessadas em se juntar à próxima missão da flotilha. O problema é que a gente não tem esse tanto de barco, quem dera a gente tivesse. Mas se a gente tivesse, nós iríamos agora com uma flotilha gigantesca para Gaza. E a gente vai ter sempre fazendo o possível para trazer essa força social que quer apoiar, para apoiar a flotilha e todas as outras missões de solidariedade ao povo palestino. E de barco não é a única forma de se solidarizar com o povo palestino. O que vocês fazem, escancarando o genocídio, rompendo o bloqueio midiático da imprensa que não é independente, já é um papel da maior importância. O que cada pessoa faz boicotando, fazendo boicote, promovendo o BDS, o que cada pessoa faz conversando com as pessoas e desmentindo a ideia do sionismo e que se apropria também do fundamentalismo religioso no Brasil, cristão, neopentecostal sobretudo, também já é um papel importante. Então, cada pessoa fazendo esse trabalho de formiguinha na sua área vai contribuindo para construir um planeta livre de genocídio e construir um planeta mais justo mesmo. A gente sempre fala livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Acredito que essa sociedade nova, a gente precisa construir e dar o exemplo, e o povo palestino dá esse exemplo todos os dias, e nós, inspirados por eles, vamos tentando seguir essa marcha histórica aí, com o que a gente tem de recurso e de possibilidade, né? Então a gente vai colocando tudo que a gente tem, né, à disposição dessa luta. Tiago, olha só, você falou sobre governos autoritários, né? Vamos comentar essa notícia aqui, né? Ditadura Trump, né? Ditadura nos Estados Unidos. Antes, o Manuel Gonzalez dizendo, Tiago é um guerreiro da paz, né? Ontem foram presos mais de 40 estudantes nos Estados Unidos que estão protestando contra o genocídio, contra o holocausto promovido pelo Estado de Israel contra o povo palestino, né? E já há um consenso entre os especialistas de que os Estados Unidos estão se convertendo objetivamente numa ditadura. E aí isso volta até para o nosso ponto inicial, né? A imprensa brasileira dizendo que o Lula está do lado errado da história porque vai lá lutar contra o nazismo, e o nazismo está tomando conta do Ocidente. Então, essa é uma questão, né? Os Estados Unidos já não são uma democracia, o Trump se aproxima do nazismo em vários aspectos, Trump, Elon Musk, etc. e tal, e os estudantes estão sendo perseguidos, entre aspas, no coração do mundo livre, né? Como é que você vê esse tipo de notícia? É muito importante que a gente pense, Léo, nesse momento histórico que a gente está, a partir de uma lente anticolonial. Porque a gente é ensinado desde pequeno a conhecer os bairros de Nova York, a conhecer os rios da Europa, a conhecer toda a história daquele norte global, ignorar os nossos vizinhos da América Latina, ignorar África, Ásia, ignorar todos os povos que não vêm daquela cultura hegemônica. A gente é ensinado que o sujeito histórico, inclusive da Revolução muitas vezes, é aquele operário urbano industrial europeu, um homem branco, de olhos azuis, de cabelo claro, e quando na verdade a sociedade é muito mais complexa que isso. As maiorias sociais do mundo não são assim, não é assim que o mundo se parece, não é esse gênero que o mundo tem, não é essa origem étnica, não é sequer essa raça que o mundo tem. A gente precisa compreender que o mundo é muito maior do que isso, e para isso a gente precisa desmistificar o que a gente ouve da indústria cultural desde sempre. A gente vê os filmes de super-heróis e a gente entende que Estados Unidos está querendo levar a democracia para o mundo, a gente entende que eles estão querendo levar bons valores, levar prosperidade para o mundo, quando na verdade aquilo ali é um processo de propaganda mesmo. A indústria cultural é um processo de propaganda, de manutenção de hegemonia, a partir de uma hegemonia que de fato só vai beneficiar o sistema capitalista nessa sua etapa imperialista. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade crítica de entender que esses países, eles fazem pequenas concessões em momentos de crise para os trabalhadores,
para não perder hegemonia. Então, por exemplo, acontece a Revolução Russa, eles criam estados de bem-estar social, para que o povo não fique tão evidente que existe ali, logo ali, um país que fez uma revolução, que os trabalhadores estão tentando se emancipar, enquanto no norte global ainda seguem explorados e vendendo sua força de trabalho. Cuba faz uma revolução em 1959 e eles fazem de tudo para manter Cuba sob bloqueio, tentar manter um país inviável das mais diversas formas, para que o povo não perceba que existem outras formas de viver, existem outras formas de se organizar, que não seja esse capitalismo selvagem, terrível, promotor de desigualdade, de morte e de escassez. Então, é muito importante que situações como essa abram os olhos das pessoas, de que elas foram ensinadas errado, de que a educação que foi dada a elas é uma educação para manter o regime de dominação sobre o qual a gente vive. E, bom, está cada dia mais evidente, mas, infelizmente, eles, apesar das pessoas compreenderem, elas muitas vezes não têm a organização e a capacidade de enfrentar. E aí que vem a nossa tarefa histórica. Agora é pegar o escancaramento da soma de todas as crises que está diante de nós, organizar essa revolta, essa raiva digna das pessoas em propostas efetivas de transformação da sociedade. Por isso que a gente vai chamando. Se organiza, gente. Vamos lá. Apoia 247, apoia a nossa imprensa independente, apoia todo mundo que está tentando fazer algo, porque é só junto que a gente consegue transformar as coisas. Tem uma questão aqui da Ana Romanato de como que as pessoas podem apoiar a Flotilha da Liberdade, Thiago. Ah, legal, Léo. A gente tem uma página no Instagram, que é Freedom Flotilha Brasil, que lá tem os chamados para ação. As pessoas podem seguir, curtir, acompanhar, tanto eu quanto as pessoas que estão nas missões. Tem caminhos para fazer doação. A gente, em breve, terá outras missões. Então, queremos ainda consertar nosso barco e ter outros barcos e ter mais gente. Então, tem várias formas de apoiar. Sobretudo, acompanhando o nosso trabalho, porque vão ter vários chamados para ação de diversos tipos ao longo dos próximos dias. Então tem aqui um chamado, eu botei Brasil com S, eu não sei se ela conhece ou com Z, mas está aí, Freedom Flotilha Brasil, para quem quiser procurar no Instagram vai achar. Tem uma pergunta sobre se a França vai reconhecer a Palestina, tem aqui também sobre fumaça branca no conclave, que eu ainda não vi, o Alair Padovani nos apoiando. Mas só uma última pergunta, então, para você, Guilherme, porque esse tema também da prisão dos estudantes é muito interessante, porque os Estados Unidos passaram anos e anos, e ainda fazem, né, propaganda contra a, entre aspas, ditadura chinesa, né, quando a ditadura está se instalando dentro dos Estados Unidos. Como é que você vê esse ponto? E aí te passo para fazer uma pergunta final para o Thiago, antes da gente fechar esse bloco aqui. Claro, não, e tudo isso repercute muito, viu, Léo? Porque tem muito estudante chinês nos Estados Unidos. Então, eles se preocupam demais com essas situações. E aí, quando os Estados Unidos fazem esse tipo de perseguição, de deportação, enfim, isso repercute na China. E os chineses também apontam essa grande hipocrisia. E aí eu faço essa pergunta, né? A gente está falando sobre a postura da mídia brasileira, que o Lula está lá do lado do Putin, do Xi, mas se o Lula estivesse do lado do Trump, que é o cara que está mandando gente para ser torturada em outros países, que está perseguindo pessoas sem qualquer tipo de acusação, sem qualquer tipo de mandado judicial, que está ameaçando retirar juízes do seu exercício, né, das suas funções. Será que seria essa mesma reação da mídia brasileira? De, olha, o Lula está do lado de um ditador? Porque, enfim, fica essa questão. Enquanto a China, nos últimos anos, tem defendido exatamente o contrário, né? Tem defendido as instituições multilaterais, a defesa das regras que são acordadas internacionalmente. Então, isso sim repercute muito aqui na China, e a China tem tentado se mostrar como esse anti-Estados Unidos. E aí, para o Thiago, eu queria perguntar para ele como que ele tem visto a repercussão midiática, porque o Léo perguntou, acabei não respondendo, me esqueci, mas sobre como que a China repercutiu, e impressionantemente, a China repercutiu esse ataque, porque eu acho que a China repercutiu muito mais do que a própria mídia brasileira. E aí, se você for ver na Xinhua, que é a principal agência de notícias da China, tem notícias sobre o ataque à flotilha, tem notícias sobre a reação do Irã a esse ataque, tem notícias sobre a postura do governo de Malta. A CGTN deu breaking news de que, olha, um navio foi atacado, que estava em rumo, né, à faixa de Gaza. Então, como que tem sido a repercussão? Você tem visto veículos internacionais, principalmente hegemônicos, darem notícias sobre esse ataque, Thiago? Obrigado, Paladino. Nós vimos uma cobertura muito extensa no dia do ataque e nos 2 dias seguintes ali, e de fato tomou a imprensa no mundo todo, assim, mesmo a imprensa que é pró-sionista, eles falaram isso, nem que fosse para nos acusar e tentar deslegitimar a nossa missão, né, que eles tentam fazer todas as outras vezes, depois a gente consegue provar, obviamente, caráter humanitário, não violento, ajuda humanitária que a gente leva exclusivamente e tudo mais. Depois disso,
esfriou um pouco a cobertura e agora está voltando. Então tem veículos da imprensa do mundo inteiro chegando aqui, a gente está numa bateria de entrevistas aqui em Malta, tem parlamentares europeus vindo para cá, porque agora parece que caiu a ficha de que foi um ataque na Europa, e que um ataque na Europa não pode ser naturalizado, né? Logo eles que se dizem que estão buscando sua soberania, que estão tão abalados por terem sido tão humilhados nesse processo da Ucrânia, então logo eles agora querem demonstrar que sim, conseguem manter soberania, dignidade e tudo mais, então eles estão agora olhando com mais carinho a situação e agora vão levar mais a fundo. Sobretudo os partidos de esquerda, né, que de fato querem responsabilizar Israel pelo genocídio por mais esse crime, que é pequeno comparado com o genocídio contra o povo palestino em Gaza, mas também é relevante. E agora a gente tem visto um novo crescimento da atenção midiática. A gente tem levado isso ao máximo, de que usar esse ataque contra nós, ele de fato é pouco, perto do que o povo palestino está passando. Mas a gente tem que aproveitar esse momento para mostrar o que está acontecendo lá, porque infelizmente, por uma cultura orientalista e muitas vezes uma cultura racista, as pessoas invisibilizam e desumanizam os corpos palestinos e as mortes palestinas. Então é nosso dever usar esse momento que tem qualquer tipo de visibilidade para jogar atenção para o que eles estão tentando ignorar há tanto tempo. No fim, Paladino, o que a gente precisa dizer é que são 65 dias que nem uma garrafa de água é permitida entrar em Gaza. 65 dias que nem um pedaço de pão entra em Gaza. E tem mais de 300 mil crianças à beira da morte por desidratação e desnutrição. Então, nós precisamos deter isso já. Essa é a mensagem fundamental. As flotilhas não existem porque a gente gosta, porque a gente quer. Eu queria estar com a minha filha em casa, tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses, gente. Queria estar com a minha esposa, queria estar com a minha mãe. Mas como é que a gente vai fazer isso se tem crianças morrendo de fome? Se tem crianças iguais à minha filha? Então, nós precisamos fazer essas missões porque o momento histórico nos obriga a agir. Então, nós precisamos, de fato, colocar o foco na causa. A causa é que é um genocídio há 78 anos, um processo de colonização, e que o mundo precisa detê-lo. E, para isso, eu acredito o 247 como importantíssimo aliado nisso. Agradeço vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guilherme. E muito bom, né? Embora a gente não tenha tido hoje o Zé Reinaldo Legendre, a gente conseguiu substituir aqui à altura. Foi muito legal. Obrigado a vocês dois e a gente se fala em breve novamente aí, Thiago. Abração. Obrigado, gente. Tudo de Valeu, bom. Paladino. Abraço.